Salve, salve! No ar mais um podcast Cultura em Foco. Aqui diretamente dos estúdios do Centro Cultural Feso ProArte, em Teresópolis. Para você, amante da cultura e da arte, que nos deixe entrar aí na sua casa, com mais um pouquinho do que nós podemos realizar do melhor para você, se tratando, é claro, de cultura. Hoje, ao meu lado, eu trago para ser entrevistado um grande amigo de muito tempo. E não estou puxando o saco não, hein? Não é porque ele é um homem importante da nossa cidade, não. É porque ele é meu amigo antes de ser importante na cidade. Estou falando do meu parceiro e amigo Vanderlei Pérez. Vanderlei Pérez é escritor, ele é secretário de Cultura do nosso município e também é historiador. Sabe tudo da história da nossa cidade e da política da nossa cidade também. Vanderlei, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer, uma honra. Eu estava devendo ao Vanderlei essa oportunidade da gente poder estar batendo esse papo aqui no nosso podcast, para que vocês aí em casa conheçam um pouquinho de quem é o secretário de Cultura de Teresópolis, essa pessoa importante no contexto cultural de Teresópolis. Vanderlei, vamos falar um pouquinho da sua vida, porque quando eu trago um entrevistado para saber um pouco da sua vida pessoal e do seu trabalho, né? Vamos começar, como sempre, lá em casa não tem ninguém querendo fofocar, mas querem saber para comentar onde nasceu Vanderlei Pérez, onde estudou, casado, filho, neto. Fala um pouquinho da tua trajetória pessoal. Bom, Gilson, prazer estar aqui contigo no Cultura em Foco. E falar da gente não é tão importante, mas falar do nosso trabalho, das nossas atividades na cidade, né? Eu cheguei aqui em 1977, em fevereiro, para trabalhar como compositor de textos, né? Compositor de caixa, de tipo. Ou seja, vim para cá em 77 para fazer o que o Gutenberg fazia lá 500 anos atrás, em 1470, quando foi impressa a Bíblia, né? Da mesma forma que a gente trabalhava ainda na composição de textos de jornais, que é o texto da Gazeta de Teresópolis. Era mais de datilografia nessa época? Muito antes disso, era catado na caixa. É né? mesmo? Você tinha a caixa com as maiúsculas acentuadas e as minúsculas dos espaços, então você catava. Tinha um componidor, catava as letras, formava as linhas, as palavras, as linhas, e juntava tudo aquilo e ia amarrando, e no fim do dia você conseguia compor meia página de jornal. Vamos por aí. Então era uma equipe muito grande, nós éramos 8 funcionários na Gazeta, a Gazeta de Teresópolis, um jornal semanário, que logo depois passou a diário, passou a trissemanal e depois diário. Isso em 78, 77, 78. E 10 anos depois, em 88, eu larguei isso para lá e montei o meu jornal, que é o Diário de Teresópolis, lá em 88, e eu estou já desde cerca de 2005 fora do jornal, quando os filhos assumiram então, né? O Vanderlei Júnior, o Rafael, a Emily e a Isabel, os 4 assumiram o jornal inicialmente e, de certa forma, eles fazem lá o trabalho. Então, se existe algum sucesso no Diário hoje, esse sucesso é mais creditado a eles, que estão dando continuidade àquele trabalho que a gente começou lá em 88. De ponta, né, Vanderlei? Hoje é o melhor jornal da cidade aqui. O meu programa está na TV Cidade, no Canal 9, claro, onde vocês estão nos assistindo, mas o Jornal Diário, TV Diário, sempre foram considerados os melhores da nossa cidade, exatamente porque a família deu continuidade. Essa é a fórmula do sucesso. Nós já estamos na terceira geração do Diário, né? Eu comecei o Diário em 88 e saí aí por volta de 2008. Em 2009 eu fui ser secretário de Cultura, a primeira vez, fiquei 2 anos. E aí os filhos, de fato, assimilaram aquilo e passou a ser um problema deles. O jornal todo dia nas bancas. E a partir daí também foi quando o Diário mais cresceu, porque logo em seguida veio a TV, depois veio as redes sociais, que é muito forte hoje no Facebook e no Instagram, no YouTube também. É um dos principais espaços de mídia de Teresópolis, mas isso graças ao trabalho lá do Júnior e do Rafael, que estão na redação, e da Juliana, né, que hoje já é a terceira geração à frente dos negócios do jornal. Então, ou seja, muito bom quando você vê a continuidade do seu trabalho pelos filhos e pelo neto. Então, a satisfação é redobrada. Maior ainda, né? Então, esse trabalho que eu vim a ser conhecido, eu vim a conhecer a cidade e ser um pouquinho conhecido a partir, então, de 77. Mas eu vim para cá já com 19 anos de idade, né? Eu vim aqui para namorar e casar. Entendeu? Foi aqui que eu conheci a Liné, que eu conheci num evento ali no Tereza Cristina. O Tereza Cristina fechou em 76, o último ano dele. E em 77 ele foi emprestado para a prefeitura e ali teve um congresso batista e eu vim. Eu estava morando em Três Rios nessa época e vim ali, conheci a Liné, então casei, meus 4 filhos, né? Então a família
Pérez começa aqui a partir desse namoro, desse casamento e dos filhos, que hoje nós estamos aí os nossos netos, né? O Júnior e Daniele com a Ana Júlia e a Juliana, que são as nossas duas meninas netas, né? E depois nós temos aí o Samuel do Rafael, que você conhece também, né? Sim. E o Pedrinho da Isabel. E a Emily vazou, foi para Natal e lá tem os 3 meninos, né? Que é o Isaac, o Benjamin e o Gabriel. Então nós temos aí 7 netos. Que é uma beleza. família completa. Graças a Deus. É um prazer muito grande de ver a família formada e muito bem direcionada, os 4 filhos com as suas vidas resolvidas e eu podendo largar essa coisa de família e tocar projetos que são meio que distantes da questão da imprensa, que é os projetos da cultura. Não só nos 2 períodos que eu tive à frente da cultura, eu tive em 2009 e 2010 e depois em 13 e 14, e agora voltei em 2025 para ser novamente secretário de Cultura, mas um secretário mais amadurecido, né? Eu já tive 2 experiências com 2 governos complicados, o governo Jorge Mário e o governo Arley. A cultura tem uma identidade muito própria, ou seja, ela tem uma vida própria dentro da administração municipal. Sim. Ela consegue dar os seus pulos, porque quem faz a cultura são os artistas, né? Quem movimenta a arte. Então, o secretário de Cultura, ele é um secretário, está na linha do governo, é um companheiro dos demais secretários, mas ele tem uma vida muito ativa nesses meios que ele tem que atender, né? Porque ele tem que se relacionar muito bem com a classe artística, com os espaços de cultura que a cidade tem, não só os espaços municipais, mas outros espaços também. A gente acaba criando uma relação forte nisso e eu estou nessa demanda. Mas esse assunto que você está querendo falar é no segundo bloco, né? É o segundo bloco. Na segunda metade do programa. Eu quero saber ainda dos livros, como é da parte da história, que você é um dos maiores historiadores considerados e conhecidos na nossa cidade, né? Eu acho que o Jorge Ferradeiro e você são os 2 maiores historiadores. Isso foi meio que uma necessidade, né? Eu vim para ter. Eu comecei eu tirei carteira de trabalho de menor. Hoje, a pessoa não sabe nem que menor. 14 anos de idade. E com 18 anos você tinha que ir levar no Ministério do Trabalho e trocar a carteira para carteira de maior. Então, minha carteira foi assinada com 14 anos e meio e eu fui para trabalhar com carteira assinada numa gráfica que compunha livros. Então, assim, a minha relação com a palavra, ela já vem desde essa época, né? Desde 14 anos de idade. Então, depois dali, eu fui trabalhar em jornal e com 16 anos, com 15 para 16 anos, eu fugi de casa, né? Eu larguei meu povo em Minas, Muriaé, Tombos, que é a região da minha família, conheço Tombos, e vim morar com meu irmão em Três Rios. Era mais uma desculpa, porque eu morei com ele poucos meses e logo aluguei um cafofo lá, um quarto de aluguel e viver de pensão. Fui ter minha vida própria com 16, 17, 18 anos e é uma experiência muito boa para o homem. Ele aprende a ser homem de fato, porque ele sai das asas da família e vê como é que a vida é difícil. Né? Você ter que escolher entre almoçar ou jantar, ou entre comprar uma peça de roupa ou ir num show. Então, essas opções são muito importantes você fazer ainda quando você está saindo da adolescência. Né? E casei também muito novo, casei não tinha 20 anos de idade ainda. Então, meu pai, na época, era 21 anos, a maioridade definida, né? Então, meu pai teve que vir lá de Minas para vir no cartório com ele, para ele autorizar. Autoriza esse cara de menor de 21 anos, né? A maioridade era com 18, mas casar com 21. Então, ele teve que vir ao cartório para autorizar esse casamento. E aí a gente construiu família e tal. Mas antes de ir para Três Rios, eu começo lá em Muriaé trabalhando em gráfica, em tipografia. E ali eu conheci textos maravilhosos dos autores, poesias, né? Alguns livros que a editora lançava, catado letra por letra, palavra por palavra, era uma aventura. Imagina. E sobrou para mim também, eu sempre fui muito zeloso com a coisa do trabalho. Né? Então, como é que funciona uma caixa tipográfica? Você tinha uma estante com umas 20 caixas e as caixas tinham todos os tamanhos de letra, né? O corpo 7, 8, 10, 12, o corpo maior, que é 18, 24 para título, é mais ou menos como funciona no computador hoje. Só que isso era real, né? Manuseio. Você tinha que pegar a pecinha de chumbo ali, né? Então a gente começou a lidar com isso e quando eles perceberam que eu não tinha muito medo das palavras difíceis, eles me deram bula de remédio para compor. Então, hoje a bula de remédio é uma coisinha menor, com a letrinha maior, mas antigamente as bulas eram realmente grandes, né? Tipo um formato 8, dobrado em várias folhas, papel four-post, e a gente ficava praticamente uma semana compondo uma bula, porque as palavras
lembra bem Augusto dos Anjos, né? Então, o sonetista aí que vai falar muito, usa muitas palavras com nomes de remédio, né? Nomes científicos. Então, a gente passa a conhecer essas palavras exóticas da língua a partir dessa experiência com a caixa. E ali vem também o gosto por escrever um texto. Quando eu começo a trabalhar em jornal também, tem um gosto pela reportagem, pela notícia, né? Pelo ineditismo da informação. Então, essa ligação com a imprensa vem dessa origem de compositor de textos, que é uma tecnologia que eu conheci nos anos 70 e nos anos 90 o mundo ignora, acaba essa coisa da composição, evoluiu e veio as fontes TrueType, veio a composição eletrônica, né? Então muda tudo a partir dali. Mas tudo tem um início, que é o tipo na caixa. E os livros? Quando é que começou a tua inspiração pela história da nossa cidade e pela política da nossa cidade? Porque você tem, e eu tenho vários livros dele, né? Sempre que ele está lançando eu estou sempre adquirindo, porque são muito bons, são muito interessantes para você conhecer a nossa cultura local, a nossa cidade, a história de Teresópolis, e você também conhecer a história da política da nossa cidade, né? São fatos que aconteceram realmente. Todos os políticos, eles não são virtuais, eles são reais, né? E que as histórias são muito bem contadas e a gente fica preso na literatura dele. Nós temos uma história de Teresópolis muito rica, né? E a memória nossa é muito boa. Tem gente, mas Teresópolis não tem memória. Tem sim, então, nós temos mais de 100 autores, 100 livros editados em Teresópolis. Armando Vieira escreveu 6 livros, Osíris Israel escreveu 9. O Armando Paracampo escreveu 4 livros. Eu estou com 12 livros publicados. Eu venho fazendo, eu tenho um hábito, em função do jornal, eu procuro fazer pesquisas pontuais, escrevendo uma página para o jornal. Sempre escrevi. Então eu tenho ali umas 300, 500 páginas, e cada página é um assunto. Então aquilo vai se enriquecendo a memória da cidade. Então a gente tem uma relação com isso a partir da necessidade de nos anos, ali por volta dos anos 2000, o diário cresceu bastante, e a gente passou a fazer aquelas edições especiais, né, de aniversário da cidade. Então o pessoal batia muitos textos já do Osíris, João Oscar, os textos que já existiam. E eu sentia a necessidade de escrever sobre coisas novas. A história de algumas coisas que não estava contada ainda nos livros e que os outros autores não. Então, para isso você tem que pesquisar. Sim. E aí eu comecei a pesquisar e escrever. Quando eu vi, eu fui entendendo como é que funciona esse processo de colonização, de surgimento da cidade, de surgimento das coisas que existem na cidade, né? Nós estamos aqui no prédio do Centro Cultural Fezzo Proarte. Quando é que surgiu esse prédio? Quem construiu? O que já foi aqui? Né? Então, essa história mais recente também provoca muito interesse. Então, eu comecei a escrever sobre isso. Isso me deu a sugestão assim, de escrever o primeiro livro, e depois vem o segundo. Né? O primeiro livro que eu escrevi foi uma história do Miguel Inácio Jorge, um personagem muito rico da cidade, que conquistou a Vergonha do Frade, que colocou o relógio na torre da matriz da igreja de Santa Teresa, que pintou um painel com a propaganda da casa comercial da mãe dele na Pedra do Elefante, ali de frente para o Soberbo. Maluquice. Magé arrumou confusão com ele, queria que ele fosse lá apagar o letreiro, entendeu? Foi preciso ele ir na casa do governador, do pai do governador do estado, que era aqui no Alto. E o pai, não, resolve isso aí. Eu falo que meu filho resolve isso aí. Pai da Amaral Peixoto, que morava em Teresópolis, né? E o Augusto, que é nome de rua, era um político influente em Teresópolis. Augusto Amaral Peixoto, pai do Amaral. Pai também do Augusto Filho, que tem Augusto pai e Augusto Filho. Augusto é pai e irmão do Amaral ao mesmo tempo, né? Você tem que entender bem esses dois personagens aí, em função da pesquisa, para não confundir. Mas aí eu escrevi o primeiro livro Miguel, depois veio o livro da história da Estrada de Ferro, que teve uma segunda edição ampliada, bem completo, contando a história do nosso trenzinho, né? E outros livros também escrevi, tive a coragem de escrever 2 livros de poesia, né? O Hora Extra e um livro 14 versos. Eu gosto muito de sonetos, né? Sonetos é uma poesia, ela é uma poesia metrificada e ela te obriga a contar uma história em 14 versos. Você tem que dar seus pulos, né? Você tem 2 quartetos, você dá o tom do que você quer dizer. Sim. E depois você arremata nos 2 tercetos, né? De preferência jogando o primeiro terceto, perguntando para o segundo terceto, que é a última sequência de versos, para ele concluir. Então eu escrevi um livro de sonetos, 14 versos. Não é fácil, hein?
É uma técnica, mas te obriga a contar uma história, né? Porque toda poesia boa é uma poesia que tem início, meio e fim. Uhum. Essas poesias, a lua é bela e o mundo é bonito, e aí, eu conheço, né? Isso não é poesia. A poesia tem que contar uma história. Então o soneto te obriga a contar uma história. E você tem histórias maravilhosas contadas em soneto. Então aí, depois me surgiu uma necessidade de criar um livro para os alunos, um livro didático. Trouxe até um para você. Esse Conhecendo Teresópolis, você deve conhecer, você tem ido ao lançamento de alguns livros meus, né? Sim. E esse livro é muito interessante porque ele tem 43 capítulos e cada capítulo é um episódio, é um assunto, uma informação da cidade que interessa ao aluno, né? Interessa também ao cidadão comum, mas especificamente ao aluno. Como é que é o hino de Teresópolis? Onde surgiu? Quem compôs? A partir de que ano? Por que a bandeira é vermelha, azul e branca, né? Uhum. O que isso tem a ver com a França? Tem a ver com a Inglaterra? Então o livro conta sobre isso, que são experiências rápidas, uma leitura rápida para o aluno, especialmente do ensino fundamental. Qual foi o ano que você teve a tiragem dele? Esse ano, esse livro foi um dos livros mais equivocados que eu escrevi, porque eu escrevi em 2019. Recente? Sim, recente. Eu lancei esse livro contando que ele fosse aplicado nas escolas no ano seguinte. E o que aconteceu em 2020? A Covid. E aí, fevereiro e março vem a Covid, o livro não chega nas escolas, as crianças se afastaram das escolas, sim, e o livro ficou assim meio que, ele não foi tão importante, porque ele foi um livro lançado, um livro para aluno, lançado num período que as escolas ficaram fechadas. Então ele acabou não alcançando o objetivo dele. Mas é um livro que merece uma segunda edição, uma terceira edição, porque é um livro que tem um foco, né, na criança. A criança é um momento, esse momento de criança é muito importante para o homem, porque é um momento que ele tem uma necessidade de aprender, ele gosta de aprender, tem facilidade, a mente está completamente aberta, né? Formação, tudo né? encaixa muito bem. E é onde ele vai se interessar por um assunto mais aprofundado, sim, a partir do que está aí. E um outro livro que eu escrevi também... Esse é meu. Esse é seu, certamente. Muito obrigado. Você deve ter conhecido esse livro aqui. O Viagem ao Passado é um livro também muito interessante, porque ele conta as histórias. Imagina um livro com os relatos dos viajantes ingleses, os cientistas, missionários, que vinham e que passavam pela Serra dos Órgãos pela primeira vez. Está aqui nesse livro. É um livro com mais de 30 relatos, os relatos de como era a travessia na Baía da Guanabara, primeiro nos barcos remados por escravos, depois do barco a vapor, que as viagens a partir de 1850 já tinha barco a vapor, era molezinha, né? Antes era na vela, né? Ou então puxado a braço. E aí o encantamento com a serra, as viagens que demoravam 3 dias, depois a viagem já melhora a estrada, é 2 dias, ou 1 dia e meio, né? Ou só um pernoite na barreira, porque não dava para sair do Rio e chegar em Teresópolis no mesmo dia. Você tinha que pernoitar na barreira, que era tão pertinho, né? Onde era a barreira é onde tem o Rogérios ali, no meio da serra, sim, né? Sim. Chegar ao meio da serra já era uma aventura para quase um dia. Então você deixava a outra metade para o restante do dia. Então, ou seja, essas viagens a gente conta nesse livro Viagem ao Passado, inclusive com uma biografia desses viajantes. Quem foram esses viajantes? O que eles faziam? Por que eles vieram a Teresópolis? O que traziam eles a Teresópolis? O que traziam eles aqui? E cada um deles tem uma forma diferente de contar como foi a viagem. É muito interessante esse livro. Agora, depois que eu parei... Em 1922 eu tenho. Depois que eu terminei esse Viagem ao Passado, que foi um livro que eu lancei em 2022, eu lancei em 2023 o volume 1 desse 1922, volume 1. Esse aqui é o volume 2, que lançamos agora em 2024. Né? Eu tenho os dois. Esse 1922 me surgiu, a oportunidade veio em função dos 100 anos da criação, 100 anos da primeira eleição em Teresópolis, que ocorreu em 1922. Daí, então, 2022, foi lançado o primeiro volume. E, agora, interessante, a primeira eleição em 1922, mas a prefeitura foi criada em 1913. Como é que fica essa história, né? Então, tem também essas curiosidades de quem foram os prefeitos de 1913 a 1922, já que a eleição, o primeiro eleito foi em 22. Essa lacuna e como é que você vai ter prefeitura em Teresópolis quando não havia prefeitura no restante do Brasil? Porque se você puxar no Google lá, criação das prefeituras no Brasil, vai dizer 1930, que quem criou as prefeituras no Brasil foi Getúlio, com o golpe da Revolução de 30. Ele toma a cidade das mãos dos vereadores, que os presidentes da Câmara eram quem mandava no Poder Executivo, e ele tem que criar ele cria então as prefeituras para os intendentes, os interventores do Estado, terem os seus pupilos mandando nas cidades. É uma forma que ele controlou os estados com os seus militares
e os municípios com as suas lideranças que os interventores escolhiam. Então, não é à toa que ele ficou 15 anos no poder, né? Então, ele tinha uma habilidade muito grande política. Sim. E aí, Teresópolis, por que a nossa prefeitura é de 1913, se as demais são de 30? O volume 1 conta isso. E nesse volume 2, ele ia ser lançado em julho, eu acabei esperando um pouquinho mais para colocar nele o resultado dessa última nossa eleição, onde 3 candidatos chegaram praticamente empatados no final. Sim. E as últimas urnas ali deram o resultado final. Deram o resultado final, mas eles vieram bem empatados, né? Uma coisa inédita, eu não vi. Nós tivemos, o Leonardo é o 50º prefeito de Teresópolis, né? E eu conheço as eleições de Teresópolis desde 76, quando se elegeu o Pedro. Eu cheguei aqui, o Pedro já era o prefeito. Aliás, quando eu vim a primeira vez em 77, o Malhaz estava saindo do governo, porque você saía, era fevereiro que deixava o governo, o prefeito ainda ficava em janeiro e fevereiro ainda do ano seguinte. Ah, é? A eleição era no anterior, mas ele só entregava o cargo em março e depois em fevereiro. Foi mudando ali. Então, isso em 77. E aí eu passei a ter um conhecimento dos bastidores, quando o país vai passar por essa transformação grande, né? Eram 2 partidos, a Arena e o MDB, depois vai abrir para a possibilidade de mais partidos, e aí essas histórias vêm toda contada desse 1922, que é o 2º volume. Uma história muito interessante que a gente conta nesse livro aqui, 1922. E o nosso Rio, para que é? Esse aqui é um outro livrinho, né? Esse aqui talvez é o meu livro de maior sucesso, porque eu fiz uma tiragem muito grande desse livro. Hoje o pessoal faz tiragem de 300 exemplares, 500. Esse livro que eu imprimi 6.000 exemplares. 6.000? 6.000 exemplares. E é o livro que ele chegou nas mãos das pessoas, porque eu usei muito esse livro nas escolas. Eu levava uma quantidade, tinha uma turma para 40 alunos, então você tinha 40 livros, e eu fazia uma palestra sobre o SOS Paquequé, sobre o projeto esse projeto ambiental de entender o rio como rio, não como valão da cidade, né? Então, esse livro acabou alcançando uma tiragem, alcançou um público muito maior, em função dessa tiragem maior, e era numa época em que, quanto mais livro você fazia, você barateava o custo da unidade, né? Então, e hoje não existe mais isso. Você fazendo 50 livros ou 500 livros, o custo de gráfica dele vai ser o mesmo, porque a impressão hoje é eletrônica, essa coisa do toner, né? Não tem essa diferença grande de preço mais. Mas antes, se você fizesse 100 livros, custaria tipo R$100 cada um. Hoje, e se você fizesse 10.000 livros, o livro cairia para R$10, R$12. Então você tinha que fazer uma tiragem grande para conseguir baixar o custo e o livro chegar nas pessoas. Mas foi um livro muito interessante, porque ele conta a história do Rio Paquequé, da nascente à foz, e conta a história daqueles passeios que a gente fazia de barco descendo o rio, né? E entendendo como é que é esse rio, como é que ele surge e até onde ele chega. Vamos continuar agora, sabendo um pouco, já conhecemos um pouco da história da vida e do trabalho do Wanderley Pérez. Agora vamos conhecer o trabalho do secretário de Cultura de Teresópolis, Wanderley Pérez. Wanderley, o mais importante no contexto cultural da nossa cidade são 2. Primeiro é o PNAB. E segundo, são os pontos turísticos, ou melhor, os pontos culturais, que não deixam de ser turísticos também, pela sua obra, né, a relevância da obra cultural também, e arquitetônica, da nossa cidade. Como nós não temos muito tempo, vamos falar sobre o PNAB primeiro, e depois sobre quais são os nossos pontos culturais de Teresópolis. Nós temos aí, Teresópolis, a Secretaria de Cultura é uma secretaria grande. Nós temos 4 espaços. Teatro Municipal, que é da cultura, ele que tem a agenda, a cultura tem a agenda do teatro. Dentro da própria prefeitura, do Palácio Teresa Cristina. E nós temos a Casa de Cultura, que é uma casa que chegou a abrigar 1.200 alunos, 2009, 2010, vamos voltar a esse número de alunos no próximo ano. É uma casa que demanda aí uns 30 pessoas para trabalhar, entre professores e funcionários. A Casa da Memória Arthur Dalmaço, que é o espaço que era o antigo Serviço de Patrimônio Histórico. Como é que está hoje aquela situação? É um dos espaços mais bonitos que nós temos, né, de arquitetura, e a gente passa, olha lá, está degradado, né? Está degradado. Aquela casa não é de agora, isso já vem de décadas. Aquela casa foi restaurada em 2009 com dinheiro do HSBC, Bamerinos, HSBC, e com a imposição do Ministério Público, da necessidade de restaurar. E ela foi aberta em 2009, mas ela teve algumas falhas no restauro da casa, como calha mal posicionada, telhado quebrado e tal. Então a casa, nesses últimos 10 anos, ela se perdeu. Então a casa está
bastante deteriorada, mas ela tem um problema maior que é a varanda. A casa está interditada, a fachada principal dela, em função houve um deslocamento do telhado da varanda. Então ela precisa de duas obras, uma emergencial, que é de reforma da varanda, para eliminar o risco de desabamento. Isso está sendo feito já foi feito um projeto para a contratação de uma empresa para fazer a reforma da varanda. E uma outra obra que é o restauro da casa nos moldes da reforma que foi feita, do restauro que foi feito em 2009. Então essas duas providências já foram tomadas pela Secretaria, e a providência da reforma é a mais que deve acontecer ainda esse ano, porque agora é só questão de licitação da obra, e a obra também é mais barata, porque se localiza na varanda. É você ajustar aquele painel de madeira que selou em função da água infiltrando ali todo esse tempo que não teve cuidado. Não tem manutenção, E depois, mais à frente, vem o projeto de restauro. A Casa da Memória é tombada o prédio é tombado pelo INEPAC. Então todas as obras, todas as interferências são feitas em conjunto com o INEPAC. Tem que dar ciência, informar como é que está fazendo. Então logo em janeiro já tivemos 2 ou 3 reuniões com o INEPAC nesse sentido, para que a gente fizesse o restauro nos moldes do que eles esperam que a gente fizesse. Então a casa ali, até o fim do ano, certamente vai estar pronta essa reforma da varanda, acaba a interdição, você pode entrar pela porta da frente, e enquanto isso a gente vai fazer o restauro, que é uma obra mais cara e demanda mais tempo, e é mais difícil também encontrar quem faça, é uma licitação mais demorada, mas certamente que a gente faz em breve. Mas antes do final do governo, nós estaremos com a casa certamente, não, isso aí é para o próximo ano, essa providência vai ser tomada, depende de emenda também, tem recurso para isso, até não é difícil não. Eu até vou fazer aqui um pedido, no próximo livro também fazer lá, né? Vamos lá, porque eu tenho acompanhado lá. O volume do 1902 lançamos lá. O segundo foi na Casa de Cultura. Estivemos lá. E nós temos ainda a Casa da Música, que é o Centro Cultural Bernardo Monte Verde, que é a Escola Vila Lobos, é um curso de formação de 3 anos. Muito bom. Nós temos ali cerca de 180, 190 alunos. É um curso de continuidade, ou seja, nós temos esse ano as turmas do primeiro ano, que começou em 2025, mas temos ainda a turma de 2 anos atrás e de 1 ano atrás. Então eles estão para chegar no 3º ano da formação. Mas é uma casa que atende bem, demanda aí uns 12 a 15 funcionários também. Uma casa que atende gratuitamente, tem uma estrutura de sucursal da Escola Vila Lobos em Teresópolis. É bom a gente colocar o que o nosso secretário está colocando, tanto o Teatro Municipal, no Palácio Teresa Cristina, na Prefeitura, quanto a Casa de Cultura Adolfo Bloch, do bairro de Fátima, e Vila Lobos, no Alto, nenhum paga. Todos são gratuitos. Todos os cursos são gratuitos. Espetáculos gratuitos, cursos gratuitos. São espaços destinados para o povo, né? Para a população interagir, conhecer e fazer cultura e arte. Essa é a cultura institucional. Mas cabe também à Secretaria de Cultura ser o porta-voz, ser o facilitador dos agentes de cultura que existem na cidade. Então nós temos outras instituições que lidam também com cultura, pontos de cultura e os artistas que de um certo tempo para cá, com a criação da lei, com a Lei Paulo Gustavo e com a Lei Aldir Blanc, eles passaram a se organizar também para prestar esse serviço de cultura, oferecendo projetos para serem aprovados e serem apresentados à cidade. Então hoje uma demanda também da Secretaria organizar essa contratação desses projetos e disponibilizar esses projetos para o público, né? Então a gente chega em janeiro ali bastante tumultuado, porque havia que se entender esses espaços e fazer os ajustes necessários às administrações de cada um deles, mas tinha também uma demanda de pagar projeto que foi contratado pelo governo anterior em 10 de fevereiro. Que foi um problema sério. Foi um problema sério porque como o governo sabia que não ia pagar aquilo, e não era ele que tinha que prestar conta da apresentação dos projetos e do custeio deles, foi feito muito que a moda, então, e de uma forma muito perigosa. Então, logo no início do governo, a gente percebendo que havia diversos erros nas formas das apresentações dos projetos, mas o principal, havia sido feito um edital quando não havia mais o dinheiro para pagar, e você não paga um dinheiro de edital de PNAB com conta 00, você tem que ter o dinheiro específico dinheiro federal para aquele recurso. E esse dinheiro federal havia sido perdido no meio do ano anterior. Então foi feito o cancelamento do edital e para que os projetos fossem reapresentados
dentro de uma lógica diferente daquela lógica que foi feita anteriormente. Né? Era uma coisa muito complicada e muito ousada, porque havia o risco, não havia acontecido isso ainda no Brasil, de cancelar, não cancelar o edital, mas de o que faz, a PNAB é uma coisa nova. Como é que fica esse recurso quando não se aplica? Você tem que devolver para o governo federal. E estava implícito que, ou aparentemente implícito, que não prestando contas, não executando, você não teria direito ao novo recurso. Então, ali, num certo momento, houve um risco de não ter esse dinheiro, porque ele já havia sido perdido, mas o município teria que devolver ao Ministério da Cultura. E também de não ter o próximo recurso. Mas nós fomos a Brasília, o prefeito em fevereiro, acho que é 12 de fevereiro, agora, passado, eu estive em Brasília, acompanhando o prefeito numa reunião do Ministério da Cultura, e expusemos a questão de Teresópolis, que era a única, era o único caso. Havia vários municípios que tinham tido problema de sequestro na conta do dinheiro da PNAB, mas Teresópolis era o único caso de governo, de administração, que não recorreu do sequestro. Deixou sequestrar. Até porque se perder o dinheiro da cultura, se brigar por ele, vamos tirar de outro lugar. Então preferiram perder o dinheiro havia sido perdido. E mais à frente um pouquinho, se convencionou que esse recurso ia ser, poderia apresentar um novo edital para gastar o recurso que havia chegado, que havia sido perdido, quando ele voltasse ao cofre público. E que isso não implicaria em perder o recurso do ano seguinte, que é o ano 2025. E desde que tomado as providências tomar as providências para que a PNAB ela tem os prazos dela, né? Então tudo aquilo foi resolvido. O que está hoje, nós estamos aí em agosto, até para setembro está chegando o recurso 2025 da PNAB, onde a gente vai poder abrir o edital, a gente vai abrir os editais desse ano, 2025, e até o fim do ano, início do ano que vem, já está liberado o 2024, que é o dinheiro que foi perdido, vai voltar para o cofre da prefeitura e poder voltar para a cultura. Então tem boas notícias na área da cultura, porque hoje a cultura não é feita mais apenas pela secretaria, ela é feita pelos diversos elementos da classe artística que estão podendo fazer apresentar os seus trabalhos. Então é preciso também e cabe à secretaria fazer os editais, selecionar os projetos, classificar os projetos, facilitar para executar os projetos, né? Disponibilizar os espaços para fazer apresentação de estudo. Né? Então isso tudo vem sendo feito e em breve, certamente, eu acredito que em setembro, nós estamos aí lançando os editais 2025 da PNAB, dando oportunidade para que os artistas vendam o seu produto para a prefeitura através do recurso da PNAB e apresente isso ao público, com ajuda, inclusive, com a participação da prefeitura, seja cedendo os espaços existentes, Casa da Memória, Casa de Cultura, o Centro Cultural, e mais os próprios ambientes alternativos que nós temos, são os veículos da cultura, né? A Kombi, o caminhão palco, o ônibus para transportar os artistas, ou seja, a gente vai ter a condição de oferecer, além dos espaços, também a estrutura para as apresentações. É isso que o fazedor e a fazedora de cultura queriam ouvir, né, do nosso secretário de Cultura, eu tenho certeza. E o povo que ama a cultura, como você em casa também, saber que eles estão trabalhando em prol da cultura, do artista, da nossa cidade, em prol daquilo que é o mais importante, que é unir a classe artística da nossa cidade. Porque cultura é algo que não tem preço, tem amor. Né? Quem faz cultura faz com amor, não faz só pelo dinheiro. Eu conheço, assim como nosso secretário, e também um fazedor de cultura, da literatura, sabe que muitas das vezes bota dinheiro do bolso para fazer um trabalho e não tem retorno. Mas o amor de fazer a cultura é tão grande que fica em segundo plano o dinheiro. Claro que ninguém está fazendo de graça. Quem trabalha tem que ser remunerado. Mas a cultura é o que se faz muito por amor. E essa notícia que o nosso secretário está trazendo, essa novidade, que em 2026 nós teremos aquilo que foi sequestrado em 2024, é muito bom, porque todo mundo estava esperando essa fala do secretário, e eu acho que chegou numa hora muito boa, muito certa. Secretário Vanderlei Pérez, eu quero te agradecer a presença aqui conosco nesse podcast Cultura em Foco, trazendo um pouco da sua arte, da sua cultura, da sua vida pessoal, né, do seu trabalho
e da nossa Secretaria de Cultura, porque o secretário de Cultura ele não para de domingo a domingo. Não vou falar que estou cansado não, porque eu não fico cansado. Quem faz cultura não se cansa. Mas eu estou sempre esbarrando com ele em todos os segmentos da cultura da nossa cidade. Todos os segmentos. Ele não preferencia apenas um segmento, não. Onde tem cultura, o secretário Vanderlei Pérez está lá. Quando ele não está presente, o Arnaldo, que é o subsecretário de Cultura, o Arnaldo Almeida, que também já foi entrevistado por nós, está substituindo o nosso secretário e o prefeito naquela solenidade, naquele evento, né, dentro da cultura do nosso município. Obrigado pela sua presença. A TV Cidade, Canal 9, está de portas abertas. Quando tiver qualquer novidade, vamos fazer um contato e venha novamente no nosso estúdio aqui no Centro Cultural FESO ProArte para levar sempre informações importantes para quem faz cultura e faz sempre com muito amor, que é o fazedor e a fazedora de cultura, não só de Teresópolis, mas do resto dos nossos municípios em torno também. Eu que agradeço, Gilson, pela oportunidade de falar de cultura, falar um pouquinho da nossa vida, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais a gente, né? Mas eu vejo a Secretaria de Cultura, o secretário é um facilitador, né? Ele não faz necessariamente cultura, ele toma conta da sua cultura institucional, dos espaços, faz aquilo funcionar, mas cabe a gente facilitar para que a cultura transite, para que as pessoas exponham suas ideias, exponham os seus projetos, né? Realize a sua arte da melhor forma possível. E a Secretaria está bem estruturada para isso, e a gente vem buscando essa relação. Nós temos uma reunião do Conselho, as reuniões do Conselho de Cultura acontecem na última quarta-feira do mês, e as ideias da cultura são discutidas também com esses fazedores de cultura que se organizam no Conselho, né? Então a cultura, a intenção do governo é avançar nas conquistas que já foram obtidas ao longo do tempo e facilitar a circulação, porque a cultura boa é a cultura que está em movimento, né? Então essa coisa aquela cultura estática não funciona. Então é preciso que a gente vá para os bairros, que a gente vá para as instituições, que a gente se relacione mais e cada vez melhor com os artistas para tirar o melhor de cada um, porque no final é o que a gente é, um facilitador. É verdade. Né? Você é que facilita para que as coisas aconteçam através do seu programa Cultura em Foco. Na cultura não é diferente, a gente está ali à disposição, passando o dia e facilitando. Sempre que chega uma demanda, às vezes a pessoa não encontra, não vai obter o que a gente gostaria, mas de lá sem nada ela não sai. Então a gente vai ter uma oportunidade de conviver e de relacionar e ajudar para que as coisas aconteçam. É isso. Muito obrigado, secretário, pela presença. Obrigado a você, telespectador, pelo carinho de sempre nos deixar adentrar a sua casa, levando um pouco da cultura e da arte da nossa cidade. Um beijo no coração de cada um de vocês. Continue com as programações do nosso TV Cidade, da nossa TV Cidade, canal 9. Agora, fiquem claro com a nossa agenda cultural.